Olá, boa noite. Aqui é a Josilene. Vou apresentar para vocês o meu TCC. O tema é consequências causadas pelo rebaixamento do lençol freático na mineração. A mineração ocorre muitas vezes, em nível freático, e as dificuldades de extração mineral, à medida que ocorre avanços na lavra, é aumentada. Então é preciso que façam controle das águas, e um planejamento aí, inclusive para dependendo se utilizar rebaixamento do lençol freático. As águas subterrâneas, são importantes para a garantia da disponibilidade em quantidade e qualidade para a recarga dos aquíferos e também se utilizada para abastecimento público. Para o controle das águas subterrâneas ou superficiais, frente às operações de lavras, são utilizadas técnicas para controles, podendo ser, inclusive, rebaixamento do lençol, utilizando bombeamento através de poços e se utilizando essa água para abastecimento público, para consumo humano. Se os sistemas de rebaixamento não forem projetados de forma eficaz e planejados, eles trazem consequências tanto para a recarga dos aquíferos quanto para a qualidade das águas, além de comprometer a dinâmica da bacia. O objetivo geral desse trabalho foi compreender os processos de mineração e as consequências para os reservatórios subterrâneos de água alocados nas regiões de extração mineral. E os objetivos específicos foram apresentar os processos relacionados às águas subterrâneas, discorrer sobre as técnicas utilizadas para interferências nas águas subterrâneas e o rebaixamento do lençol freático, e estudar os efeitos para a comunidade e o meio ambiente e informar os controles utilizados para a regularização da atividade no órgão. A metodologia utilizada foi através da revisão bibliográfica. No capítulo 1 do referencial teórico, foram apresentados as informações referentes às águas subterrâneas e, no caso, o ciclo hidrológico consiste na circulação da água e na distribuição através do subsolo, da atmosfera e dos oceanos. Os componentes do ciclo hidrológico são a precipitação, evaporação, transpiração, percolação, drenagem, além da evapotranspiração das plantas. Esse ciclo faz com que a água evapore, forme as nuvens, e essa água contida precipita e escorre de forma superficial e subterrânea. A parcela que infiltra, ela forma primeiramente uma zona úmida nas raízes das plantas, logo após uma zona não saturada, onde os espaços vazios estão preenchidos por água e por ar, logo após uma outra região saturada, onde todos os espaços vazios estão preenchidos por água. A delimitação das zonas não saturadas, da zona não saturada da zona saturada, é onde ocorre o nível do lençol freático. As rochas que são saturadas e que permitem o deslocamento, o movimento e o armazenamento das águas são denominados aquíferos, e eles podem ser freáticos ou artesianos. O movimento das águas se dá em fluxos laterais no sentido de descargas. A abundância das águas subterrâneas é de 100 vezes mais do que as águas superficiais. E elas também representam 2/3 de água doce do mundo.
devido também às extensões, né, dos aquíferos e do volume que é gerado. Mas essa abundância também se deve considerar o tempo médio de residência. As águas subterrâneas levam de décadas a milhares de anos, enquanto que as águas superficiais são bem menores. O processo hidrológico subterrâneo pode se considerar mais importante devido à natureza, né, que controlam, inclusive os fluxos os fluxos e as taxas de infiltração, e também a manutenção no caso das recargas superficiais, influenciando nesse escoamento superficial. O capítulo 2 do referencial teórico, ele trouxe as técnicas, né, e os sistemas para controle das águas subterrâneas e o rebaixamento do lençol freático na mineração. O controle, né, das águas subterrâneas e superficiais, né, frente às obras de mineração, eles podem ser feitos de duas formas: através da impermeabilização do solo e do escoamento facilitado. Eles podem ser feitos simultaneamente também. Quando as escavações, né, atingem os aquíferos, se efetuam o esgotamento da água, né? E esse processo de captação, condução e o despejo da água é conhecido como rebaixamento do lençol freático, e ele pode ser temporário ou permanente. O controle das águas, né, podem ser por barreiras geológicas, onde você usa a condição geográfica ou a gravidade. Podem ser também por drenagem preventiva em avanço, quando você propicia, né, uma condição que consiste em um efeito sumidouro da água, e na hidrogeologia, que a água flui sem que a mesma tenha contato com a lavra. O congelamento do terreno também é outro método para controle, né, no caso das águas. Ele forma uma camada de gelo onde o solo ele fica resistente e bastante impermeável, né, bem mais impermeável, e ele tem a desvantagem de altos custos, mas é muito também utilizado em escavações de túneis. Para o dimensionamento, né, o rebaixamento do lençol freático, são utilizadas o esgotamento de valas por bombeamento direto, são, na verdade, por meio de valetas situadas no fundo das escavações e ligadas aos poços. Tem também as ponteiras filtrantes, né, que são tubos coletores que ficam dispostos na estrutura a rebaixar. Eles são limitados ao comprimento dos poços, que podem ser de 4 a 5 metros, então a cada etapa você tem que fazer um novo dimensionamento de novas ponteiras filtrantes. Os poços perfurados de bombeamento é o mais usual, pois eles esse sistema ele é feito frente aos trabalhos. Então é possível extrair águas, né, com qualidade, que você pode se utilizar tanto para o consumo humano e também no processo mesmo da mineração. Porém, no caso de perfuração de profundidades, de grandes profundidades, tem altos custos, não sendo assim dependendo da situação, não sendo tão vantajoso. Os drenos horizontais profundos são normalmente utilizados para despressurização de taludes, mas eles também podem ser utilizados para o rebaixamento do lençol freático, dependendo da profundidade do solo que você, né, no caso, quer rebaixar. Esses sistemas, né, se utilizado e dimensionado, eles conseguem atender os vários usos da água, tanto para, né, a função de rebaixar o nível, quanto também para a criação, né, de lagoas após a cessão, né, das atividades,
quanto também para o uso aí de abastecimento público. A escolha, né, no caso do melhor modelo, deve considerar estudos prévios, né, de inventários de pontos de água e monitoramentos prévios da bacia, do ciclo da água também na bacia. O próximo capítulo do referencial teórico trouxe os efeitos para a sociedade e o meio ambiente e os instrumentos legais aplicáveis aí a fim de rebaixamento do lençol. Cabe ressaltar aqui as funções das águas subterrâneas, no caso de produção, porque elas fornecem quantidade e qualidade, a função de filtragem, pois pelo processo de percolação pelas rochas, elas funcionam como filtros, a de transporte, porque elas conduzem a água até as áreas de descarga, a função estratégica e a função também energética, quando se utilizada para energia elétrica, energia termal, e também a função ambiental, quando permite a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas. A superexploração do aquífero pode ser considerada uma consequência, pois quando a extração ela é maior do que a produção de reservas, você tem um desequilíbrio. Por exemplo, no caso do México, que é um grande explorador, né, no caso de aquífero subterrâneo, né, ocorrem recalques no solo. O mesmo acontece nos Estados Unidos, onde o Rio São Pedro, que depende de fontes subterrâneas, tem a vazão diminuída devido, né, ao fato de se extrair muito dos aquíferos. São Paulo também é uma cidade brasileira, exemplo de utilização do aquífero para abastecimento público. Inclusive, nesse bairro Moema, houve recalques no solo, onde 70 casas ficaram comprometidas. Outro exemplo também foi a mineração de zinco em vazantes, onde em 1999, onde ocorreu o acidente, onde foi interceptado por um lençol freático, inundou totalmente a mina e foi preciso superdimensionar um sistema de bombeamento na operação. E devido a isso, fontes e lagoas próximas, né, que eram dependiam, né, dessa fonte subterrânea, secaram. Eu vou fazer uma citação do Tundizi, que eu considero importante. Quando as retiradas de água para irrigação, abastecimento público ou industrial excedem a quantidade de água reposta pela precipitação e a recarga, há um desequilíbrio que causa escassez. Essa citação ela é bem clara, né? Quando você tem uma extração maior do que a produção, há um desequilíbrio e, consequentemente, tem uma escassez. Outro ponto também importante é quando a extração ela ultrapassa o volume filtrado, ela compromete, né, o escoamento básico dos rios, além de induzir a deslocamento de água contaminada. Importante também considerar que a avaliação de impacto das águas subterrâneas devem ser consideradas, porque os impactos, né, nesse ecossistema eles são cumulativos e progressivos, trazendo danos né, que a gente às vezes não tem o devido conhecimento aos ecossistemas. Os controles e instrumentos legais aplicáveis, no caso, frente às minas, o monitoramento em conjuntos de pontos de águas ao entorno da mina, onde você não só verifica a vazão piezométrica, mas também a qualidade das águas. Para o dimensionamento aí do sistema de rebaixamento, é preciso ter uma rede de monitoramento, né, com estudos prévios
da bacia que você vai dimensionar. A lei das águas, né, vem com a gestão descentralizada e o uso múltiplo das águas, e também traz a outorga do direito de uso. O IGAM é o responsável em Minas Gerais pela outorga para rebaixamento, né, do nível da água. E outra lei importante também, que é a 13.771 de 2000, que ela é direcionada à administração, proteção e conservação das águas subterrâneas no estado de Minas Gerais. E ela deixa bem claro que há uma interlocução, né, das águas superficiais com as águas subterrâneas. Outro instrumento também é o plano de utilização da água na mineração. No caso, para você obter uma outorga, né, do direito de uso para fins de rebaixamento, ele deve conter estudos prévios, programas de monitoramento e medidas de possíveis impactos. As considerações finais, né, da pesquisa, devido ao pouco conhecimento dos aquíferos, se torna difícil o seu tratamento. Então, adotar medidas de controles podem vir a mitigar os impactos. Esse estudo mostrou a importância, né, das águas subterrâneas e da relevância para os ecossistemas. Os aquíferos são um importante recurso que garantem a manutenção, né, da disponibilidade das águas superficiais em quantidade e qualidade. E as consequências, né, da atividade na mineração devem ser consideradas, inclusive sempre solicitando estudos prévios e monitoramento quanto às captações de águas, inclusive antes, né, do dimensionamento do rebaixamento. Essa pesquisa também poderá dar embasamento a outros trabalhos e propostas futuras, visto também a importância e o conhecimento restrito sobre o tema. Com estudos prévios da bacia, é possível criar um modelo hidrológico eficaz, que atenda às demandas, né, da mineração e garantem a sustentabilidade. As 5 principais referências utilizadas nessa pesquisa foram essas, né, Alonso, a Agência Nacional das Águas e o IBRAM, Adilson Cury, De La Cruz e Tundizi. As outras referências encontram-se no TCC. Agradeço a todos os professores, né, da Faculdade Pitágoras que estão contribuindo, né, para a minha formação. Agradeço em especial ao professor Walter e à tutora Daniele por terem me conduzido, né, nessa pesquisa. Agradeço também a vocês, professores da banca, Carlos Eduardo e Cássio Lima, por estarem fazendo parte dessa conclusão. Espero que nesse momento, né, devido ao isolamento social que estamos passando, todos vocês estejam bem. E muito obrigada e um forte abraço.